Os números da violência contra pessoas com deficiência têm sido cada vez mais expressivos no Brasil, infelizmente. De acordo com dados do IBGE, o país tem cerca de 18 milhões e meio de pessoas com deficiência. E só nos primeiros 9 meses do ano passado, o Disque 100 registrou mais de 52 mil denúncias de violação de direitos contra pessoas com deficiência. E esses são os últimos dados disponíveis, mas certamente estão defasados. E as notificações de violência causadas contra meninas e mulheres de 10 a 19 anos com alguma deficiência é mais do que o triplo do número de notificações de casos contra meninos e homens da mesma idade. Eu sou William França e é sobre uma audiência que discutiu a necessidade de criação de delegacias especializadas em crimes contra a pessoa com deficiência que eu converso agora com a autora do requerimento da reunião, a deputada Maria Rosas, que representa São Paulo pelos Republicanos e que está em seu segundo mandato aqui na Câmara. Deputada, seja bem-vinda ao Palavra Aberta. Muito obrigada, William. Falar desse assunto é muito importante para mim, é uma pauta muito cara, porque eu defendo as pessoas com deficiência. A senhora, além de ter requerido essa audiência, a senhora também é autora de um projeto que estabelece regras para a criação de delegacias especializadas nas cidades, não é isso? Vamos começar com o projeto. O que ele prevê? O projeto é o PL 1182, de 2022, e ele traz alguns protocolos e orientações para as cidades de acima de 95 mil habitantes tenha pelo menos uma delegacia. E aqueles que têm de 35 a 95 mil habitantes, que ele crie departamentos especializados para atendimento dessas pessoas. Seja também capacitado os profissionais, para atender essas pessoas. Essa é a parte bastante importante, né? Muito importante, porque, William, você imagina uma pessoa com deficiência auditiva, e ele não consegue falar, ele não consegue expressar. Ele precisa ter alguém ali que consiga se comunicar com ele, consiga falar com ele, para que ele possa ser ouvido, ser entendido, a linguagem de Libras, e a gente consiga ouvir essa pessoa, entender a sua necessidade. A senhora promoveu uma audiência aqui na casa justamente para tratar desse tema. Conta um pouquinho agora da audiência, por favor. Olha, a audiência foi um sucesso, porque nós trouxemos representantes da segurança pública, a delegada, Valéria, a doutora Valéria, que é delegada da primeira delegacia dos direitos da pessoa com deficiência em São Paulo. Essa delegacia já completa 10 anos. É a pioneira? É a pioneira. E ela é o modelo, ela é o piloto. Nós já temos também uma delegacia em Belém, no Pará. Então, nós queremos expandir. E qual é o nosso intuito? Ter pessoas especializadas para atender as pessoas com deficiência. Nos preocupa muito, William, essa crescente onda de violência, principalmente, você tocou num assunto muito importante, das meninas e mulheres, porque é o triplo, e principalmente 47% são mulheres com deficiência intelectual. Elas sofrem abusos, certamente? Sofrem abusos. E esses abusos, eles precisam ser denunciados, essas pessoas precisam ser denunciadas e pagar por isso que elas estão fazendo. E nós queremos que essas delegacias, a exemplo do modelo de São Paulo, seja também acessível a todo o Brasil. A senhora falou que só tem em São Paulo e em Belém. Eu confesso à senhora que eu imaginava que isso já fosse uma prática mais difundida nos outros estados. Aqui no Distrito Federal eu imaginei que tivesse uma até, mas a senhora me surpreendeu. Isso. É por isso que a gente criou o projeto de lei, para que seja instituído, porque se tem a delegacia da mulher, se tem uma delegacia especializada, você consegue ir de encontro às necessidades. Nós temos muitos relatos e isso é um pedido da própria população. Então, por exemplo, uma menina, uma mulher chega numa delegacia com deficiência intelectual, não é dado crédito, ela não é ouvida, mas quem conhece, sabe, consegue discernir e atender essa pessoa com qualidade, com eficiência. Por exemplo, na delegacia de São Paulo, nós temos uma assistente social, nós temos uma psicóloga, que trata dos assuntos da pessoa em si, consegue dar a ela um atendimento que ela merece, especializado.
A questão da segurança jurídica ou questão da segurança pública é feito realmente para o lado da segurança pública. Mas essa pessoa, ela precisa ter esse atendimento que ela consiga contar o que aconteceu e, contando o que aconteceu, ser também valorizada. A senhora a senhora convidou a delegada com essa experiência de 10 anos. O resultado é efetivo? Essa criação dessa delegacia trouxe efetividade para esses casos? Trouxe efetividade, por quê? Porque a partir do momento que você entende na sua totalidade a denúncia, você consegue ir de encontro à resposta, porque fazem até visitas. Quando tem a denúncia, faz a visita na casa, né? Tivemos mais de 4.000 atendimentos nesse mês na delegacia lá de São Paulo. Então, são dados importantíssimos. A nossa população precisa dessas delegacias que sejam especializadas nesse atendimento. E o que falta para que os estados, enfim, façam o seu dever de casa? Olha, muitos falam que não tem efetivo, muitos falam que não tem recursos, né? Mas quando a gente fala nesse sentido de ter o atendimento, não é uma questão de custo, é uma questão de investimento. Então, a gente precisa se disponibilizar, realmente ter essa importância para que as pessoas com deficiência, elas tenham essa valorização. Então, falta esse olhar para a inclusão. Uma sensibilização que a senhora está trabalhando nessa questão de sensibilizar as autoridades responsáveis, né? Colocar foco, né, nesse problema. Há um problema. Como resolver? Então, nós podemos resolver colocando um atendimento acessível. Nós temos que dar acessibilidade a essas pessoas para chegar em uma delegacia e ela ser bem atendida, ela ser entendida, ela ter... Ser compreendida, na verdade. Ser compreendida. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Se nós temos uma população tão grande, nós não podemos fechar os olhos e simplesmente dizer eles não existem. Eles existem, são cidadãos, isso é um trabalho de cidadania. São cidadãos que pagam seus impostos e que precisam desse atendimento. E de suas famílias, né? Além suas que famílias. Às vezes se a ocorrência atinge o menor ou uma criança, enfim, com deficiência, mas o impacto é na família inteira, né? É na família inteira. Então, se a gente conseguir minimizar, a gente consegue esses custos, né? Coloca um departamento dentro daquela delegacia. A gente fez um projeto das delegacias da Mulher 24 Horas e a gente tinha esse mesmo embate, né? Não tem efetivo, não tem recursos, mas agora já é lei. As delegacias, as DDMs, elas têm que estar abertas 24 horas. O que foi feito? Delegacia online. As delegadas ficam atendendo as mulheres e em cada delegacia tem uma sala especializada para atendimento à mulher. Salvo engano, é a sala Lilás, não é isso? A sala Lilás. E aí nós podemos ir nesse mesmo caminho, né, e colocar ali uma sala especializada para o atendimento à pessoa com deficiência. Nós temos que colocar luz nesse problema. Tem crescido. Você vê, só no primeiro semestre de 2023, tivemos 52.000 denúncias. Nós temos que olhar para essas pessoas que muitas vezes não têm como se defender, não têm como se comunicar. É uma questão de empatia. E eu só queria acrescentar, nosso tempo está caminhando, mas acho que é importante lembrar que recentemente começaram a ampliar os diagnósticos e também identificar mais pessoas com autismo, por exemplo. Que eles, os autistas, necessitam de espaços adequados até para se expressar, não é isso? Isso também envolve essa outra comunidade, não é isso? Com certeza. E isso aí é importante porque quando chega um autista, né, uma pessoa com autismo, numa delegacia, por exemplo, nível 3, né, ou severo, você imagina como que eles vão lidar com uma pessoa se não tem o conhecimento, não tem a informação. Então, essa formação e esse conhecimento do nosso efetivo tem que ser feito, porque muitas pessoas não sabem nem a nomenclatura, né? Chamam de deficiente, chamam de pessoa... Maluco. Então, assim, pessoa com deficiência. Ela é uma pessoa
um cidadão que merece respeito e que merece um atendimento especializado. Para encerrar, o seu projeto de lei prevê só a construção de delegacias ou também a contratação desse pessoal especializado? Isso, na capacitação desse pessoal também, as delegacias, e capacitar também esse efetivo para receber as pessoas com deficiência. O projeto está andando aqui na casa? Está andando. Ela está agora na Comissão de Finanças, depois vai para a CCJ. Já passou na Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Saindo da CCJ, pode ir direto para o Senado, inclusive, né? Ele é terminativo em comissão. Então saiu dali e vai ser sancionado. Não, ele vai para o Senado ainda, não? Vai para o Senado, depois sancionado. Tem que ir para o Senado primeiro, depois para a sanção. Isso. Deputada Maria Rosas, muito obrigado por sua participação aqui no Palavra Aberta. Quer saber mais detalhes do projeto de lei 1182 de 2022, este sobre o qual conversamos aqui, e quer acompanhar detalhes de propostas como estas? Acesse nosso portal da Câmara na internet, câmara.leg.br, e também as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar este programa, busque o canal da Câmara no YouTube. E muito obrigado por sua atenção.